Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém. Amém. Meus irmãos, há momentos na vida em que a estrada parece estreita demais, não é? Para pensar no que você viveu esse ano. Às vezes a estrada parece estreita demais. Às vezes situações na vida a qual passamos parece ser difícil demais. E às vezes a estrada não só parece estreita. Às vezes a sensação é que ela simplesmente acabou. Às vezes a gente olha para frente e a sensação que nós temos é que a estrada simplesmente acabou. Não há para onde ir. Talvez você já tenha sentido isso. Perdão, irmãos. Engasguei. A sensação de estar caminhando, mas sem saber para onde. De ter saído de um lugar, mas ainda não ter chegado a nenhum outro. A sensação de estar num processo de caminhada, de mudança. Às vezes emocional, às vezes espiritual, às vezes relacional. Porque quando a gente olha para esse sentimento, a gente fica pensando em histórias que acontecem na nossa vida. Mas na verdade eu quero que você se atente a mudanças e a situações na vida que são mais relacionadas ao emocional, ao espiritual, ao relacional. Às vezes a sensação é de que nós estamos, de fato, sem saída. É como a história de um viajante que, perdido numa região montanhosa, viu o sol se pôr antes de achar um abrigo. E todo mundo sabe que nesses lugares, a noite sempre é mais perigoso. E esse homem, sem alternativa, deitou-se no chão frio e usou sua mochila como travesseiro no escuro, cheio de medo. Foi ali que ele viu pela primeira vez a grandeza do céu sem interrupções. Às vezes, Deus apaga as luzes para nos fazer enxergar as luzes do céu. Da mesma maneira, é Jacó, em Gênesis capítulo 28.
A estrada para ele acabou, a família ficou para trás. O conflito com Esaú o expulsou de sua casa. E a bênção de Isaac estava sobre ele, mas a sua alma ainda estava inquieta. E aqui eu quero que você preste atenção, porque talvez você se sinta assim debaixo da graça do Senhor, talvez você se sinta assim debaixo da bondade de Deus. Mas às vezes, mesmo debaixo da bondade do Senhor, nosso coração está inquieto e agitado. Às vezes o nosso coração está agitadíssimo, apesar de sabermos que somos povo de Deus e que somos a igreja do Senhor. E faz parte da vida, irmãos, ter dias agitados. Faz parte da vida ter dias em que o nosso coração está agitado. A grande questão não é sobre o coração agitado. A grande questão é sobre onde colocamos o nosso coração quando ele está agitado. O contexto aqui, antes de falarmos de fato de Betel, nós precisamos voltar um pouco e olhar para a estrada que trouxe Jacó até esse lugar. Porque Betel não é um ponto isolado. Betel é um capítulo dentro de uma história muito maior. Esse texto ele termina com Jacó dando o nome daquele lugar de Betel, mas eu vou chegar lá. Antes eu quero que você entenda o que fez Jacó chegar nesse lugar. Porque na verdade essa história é uma história tecida pela mão soberana de Deus. Me deixe contar para você de uma forma simples. O Senhor havia falado a Abraão, depois a Isaac, e agora a promessa precisava alcançar Jacó. A gente fala que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E a promessa, sim, havia alcançado Abraão, havia alcançado Isaac, mas precisava alcançar Jacó. A família de Jacó não era perfeita, irmãos. Era uma família como a minha e a sua. Cheia de conflitos, disputas, erros e necessidades da graça de Deus. Não é porque é Abraão, Isaac e Jacó que aquelas famílias eram perfeitas. Não, não eram. Eram famílias como as nossas. E isso é muito bom porque se Deus agiu de forma tão grandiosa na vida daqueles homens, Deus age de forma grandiosa na nossa vida também. Rebeca tinha recebido uma palavra do Senhor quando estava grávida de gêmeos. O mais velho servirá ao mais moço. Ou mais novo. Jacó já estava na linha da promessa de Deus. Não porque ele merecia, mas porque Deus escolheu assim, e ponto. Deus se agradou de um e se aborreceu do outro. Ah, mas eu não gosto disso. Bom, aí é com o Senhor. Deus escolheu, irmãos. E quem somos nós para questionar a vontade do Senhor? Quem somos nós, vaso, ou melhor, barro, para questionar o oleiro, não é? No fim das contas, o que nós sabemos é que Deus escolheu Jacó. Mas, embora Deus prometa, o coração humano muitas vezes tenta forçar o que só Deus pode realizar. E assim, por meio de um engano, Jacó toma de Esaú a primogenitura e a bênção. E Esaú fica irado. Eu estou relembrando a história, que eu imagino que vocês já tenham lido. E não foi uma irritação passageira. A Bíblia diz que Esaú passou a odiar Jacó. E por causa disso, Esaú planejou matar o seu irmão. Então perceba, a promessa de Deus estava sobre Jacó, sim. Mas a espada de Esaú estava atrás dele. Por causa dos seus erros. E por causa disso, Jacó é enviado para longe, a milhares de quilômetros. A terra de Padã Arã para a casa de Labão. Ele sai de Berseba sozinho, sem servos, sem bens, sem proteção, sem estrutura. E aquilo que Abraão havia vivido com 75 anos de idade, sair de casa pela fé, Jacó vive agora, ou nesse momento em que lemos aqui. Só que de maneira amarga, dolorosa, com pressa, com medo, em conflito. Queridos, prestem atenção nisso. A promessa estava conduzindo Jacó, mas o coração dele ainda não conhecia Deus ou Deus da promessa. Ele havia recebido sim uma promessa, mas o seu coração ainda não pertencia de fato a Deus.
Ele sabe que foi abençoado, mas não sabe o que significa ser guardado. Ele sabe que foi escolhido, mas ele ainda não sabe o que é ser conduzido. E assim ele caminha. Caminha até que o sol se põe. E quando o sol se põe, a estrada termina. A Bíblia descreve de forma extremamente humana. E chegando a um lugar, não sabemos o nome do lugar, porque Jacó não sabia. Né? Chegou a um lugar, é assim que a Bíblia descreve. Um ponto sem importância no mapa. Né? Mas, irmãos, não existe lugar qualquer quando nós estamos diante da graça do Senhor. O homem vê o anonimato, Deus vê o processo. O homem vê o acaso, Deus vê o propósito. O homem vê uma noite fria e Deus vê um altar sendo preparado. Jacó deita no chão, seus olhos se fecham, mas Deus não dorme. E naquela noite, naquele lugar anônimo, Deus abre o céu. Jacó vê uma escada em sonho, vê os anjos subindo e descendo. E ouve a voz do Deus da aliança, reafirmando a sua promessa, reafirmando a sua presença, reafirmando o seu cuidado. Irmãos, prestem atenção. Jacó fugia de Esaú, mas Deus estava indo ao encontro de Jacó. Jacó corria da ira do seu irmão, mas Deus vinha com graça, ou a graça do Pai. Jacó achava que estava sozinho, mas o céu estava cheio de movimento sobre ele. Betel é o momento em que Deus diz: você não chegou aqui porque fugiu. E preste muita atenção nisso, porque isso é sobre você que me escuta. Você não chegou aqui porque fugiu. Você chegou aqui porque Deus trouxe você até aqui. E eu acho que essa frase é a frase chave para entender essa história. E para trazer para a nossa vida também. Você não chegou até aqui porque você está fugindo de alguma coisa. Você não chegou até aqui porque é o acaso. Você não chegou até aqui porque você passou na porta e viu uma igreja presbiteriana apenas. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E isso vale para a vida e para qualquer coisa da vida. Ai, mas eu tenho uma doença, eu estou com um problema sério na minha vida. Deus te trouxe até esta doença. Não foi por acaso. Nada é por acaso. Todo crente tem um Betel, né? Todo crente, todo cristão tem um lugar onde Deus transforma a solidão em encontro. E eu acho que isso é a beleza desse texto. Porque aquele homem estava sozinho, fugindo, em um lugar que ele nem sabia descrever, nem sabia o nome do lugar. Um lugar onde Deus transforma a solidão daquele homem em um encontro com ele. Um medo em promessa, a fuga em jornada. Um coração inquieto em um coração conduzido. A história de Jacó aqui e o alcance de Deus sobre a vida de Jacó é o alcance de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Porque o mesmo Deus que se manifestou a Jacó em Betel é o mesmo Deus que se manifestou na nossa vida por meio da sua palavra. É o mesmo. E eu espero que você esteja conseguindo acompanhar o que eu estou te falando. Esse texto não é um texto fácil. Porque esse texto seria um texto muito bom para fazer alegorias, né? Para ficar falando aqui sobre a visão, sobre o sonho. Mas apesar do sonho ter sido espetacular na vida daquele homem, aquele sonho revelava Deus e a sua promessa a Jacó. Jacó havia sido escolhido por Deus, mas Deus precisava alcançar o coração de Jacó como alcançou o meu e o seu coração. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós estamos nesse lugar porque Deus nos trouxe a este lugar. Nós temos a nossa história porque Deus escreveu a nossa história. Nós passamos pelo que passamos em 2025 porque Deus escreveu a nossa história. E esse Deus também tem um Betel para mim e para você.
Também tem um lugar onde há transformação, onde a solidão se transforma em encontro. Quem nunca se sentiu sozinho aqui? Eu não vou falar que atire a primeira pedra, porque vai que você esqueceu do dia que você se sentiu só. Mas a verdade, irmãos, é que todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos sozinhos. O Betel é aquele lugar onde Deus transforma o medo em promessa, né? Onde Deus transforma a fuga em jornada, e um coração inquieto em um coração conduzido. E eu quero que você se atente ao que diz o verso 10 e 11. Partiu Jacó de Berseba e saiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O texto começa com simplicidade. Chegou a um lugar, e esse lugar não tem nome. Esse lugar não tem conforto. Esse lugar não tem beleza. Esse lugar tem uma pedra para pôr a cabeça. É apenas um lugar, irmãos. É apenas um lugar. Jacó está fugindo. Ele não está viajando. E a linguagem do texto bíblico, o hebraico aqui, ele traz uma ideia de cansaço, de vulnerabilidade, de urgência. São palavras muito próprias de cansaço, vulnerabilidade e urgência. E quantas vezes nós não nos sentimos assim? Vulneráveis, cansados. Irmãos do céu, a gente chega ao final do ano, meu pai, estou cansado, Deus. Renova minhas forças, não é assim? Será que eu aguento mais um ano, meu Deus? Às vezes a gente chega no final do ano se sentindo vulnerável, se sentindo cansaço, se sentindo cansado. Aqui Jacó não tem uma tenda, ele não tem companhia de ninguém, ele não tem recursos, ele não tem nenhuma direção clara de para onde ir. Ele tem apenas uma pedra e deita sobre ela. E muitas vezes, na Bíblia, os encontros mais profundos de Deus com o seu povo se dá à noite. Ah, pastor, aqui é uma doutrina da manifestação de Deus à noite? Não, irmãos. É só uma contestação. Não sei. Constatação. Meu Deus, obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Não ia sair a palavra, não ia. E eu não vou repetir. Tá? Porque se eu repetir, eu vou ficar aqui tentando mais 5 vezes. Mas a verdade é que muitas vezes na Bíblia, Deus se manifestou ao seu povo à noite, às vezes em sonhos, às vezes não. Por isso que eu acho que é legal quando o crente fala assim, eu levanto de madrugada para orar. Eu acho que tem sentido bíblico. A madrugada é um momento de calmaria. Não é porque a madrugada tem mais poder do que de dia. Não, mas é diferente. Você não está agitado com as coisas da vida, né? O difícil é que às vezes conseguir acordar, né? Mas Abraão teve uma visão de noite, Samuel ouviu a Deus à noite, Davi escreveu salmos nas noites da alma, Jesus orava nas madrugadas. Está na Bíblia, irmãos. E daqui também, no texto que nós lemos, fala de um momento em que um homem de Deus dorme, Deus aparece, ou Deus em sonho mostra coisas extraordinárias àquela pessoa. Então aproveite sua noite, né? Levante de madrugada para orar, sim. Inúmeras vezes, irmãos, quando eu acordo do nada para orar, ou melhor, do nada para orar não, quando eu acordo do nada, a coisa que eu faço é orar. Porque a sensação que eu tenho é que Deus está me acordando para que eu ore. Então, se você acordar, mesmo que você não tenha se programado, mas acordou, está sem sono, ora, aproveita para orar. É um tempo preciosíssimo, eu garanto a você. O presbítero Hélio, né, tá craque em orar de madrugada, né, Hélio? Ele tem umas insônias, irmãos, contei para os queridos aqui. De vez em quando ele fala, tive insônia. Aí ele, orei muito essa noite, porque a gente conversa. A melhor coisa, irmão, deu insônia, vai orar. Eu sei que o dia seguinte vai ser difícil, e às vezes a gente vai estar com sono. Mas ora, aproveita aquele tempo para ao invés de ficar angustiado, ansioso, aproveite para orar.
Mas aquele lugar, ele é só um lugar até que Deus se manifesta aquele homem. A nossa vida é só uma vida até que Deus se manifeste na nossa vida. Até que Deus nos alcance. A nossa história é só mais uma história até que Deus mude. Deus é o divisor de águas, irmãos. E você não precisa ter e ser conhecido, ser famoso para se sentir usado e parte do reino de Deus. Para sentir que Deus mudou a sua história. Conta-se que o maestro Leonard foi perguntado qual é o instrumento mais difícil de tocar na orquestra. Ele respondeu: o segundo violino. Todos querem tocar o primeiro, todos querem brilhar. Mas é o segundo que está na sustentação. E às vezes a noite da vida é o segundo violino da nossa jornada. Ninguém deseja, né? Uma noite difícil. Mas é nela que Deus sustenta a nossa alma. Há pessoas aqui que também chegaram a um lugar não escolhido e não desejado. Talvez o lugar da doença. Talvez o lugar do casamento com dificuldades. Talvez o lugar da aflição. Talvez você tenha chegado a um lugar também. Mas esse lugar deixa de ser só um lugar quando Deus te encontra. Quando Deus fala contigo. E talvez você deite esperando ver escadas, onde anjos sobem e descem. Mas, irmãos, não vai ser assim. Deus vai falar com você por meio da sua palavra. Por meio da palavra do Senhor. Ele vai te fazer lembrar. E Ele vai transformar as noites difíceis em momentos de glória. Sua dor não é um acidente. Faz parte da agenda de Deus. Difícil, né? Mas é a verdade, irmãos. Aí o texto fala, do verso 12 ao verso 15, que eu não vou ler de novo. Da escada, né? O céu que se abre. A escada, os anjos e o Deus da aliança. Aqui a gente tem um extraordinário acontecendo, né? E a ideia bíblica aqui, o hebraico também nos traz uma ideia de conexão entre o céu e a terra. É uma visão que mostra conexão. E a mensagem para Jacó é muito clara. O que Jacó não podia alcançar, Deus desce para entregar. E olha que precioso. E aqui eu quero te lembrar de algo espetacular. Quem foi que veio ao mundo morrer na cruz no nosso lugar? Foi o próprio Deus, não foi? Ele desceu até mim e você. Ele nos alcançou. Porque não era possível para nós alcançarmos a Deus. Nós estávamos separados do Senhor. Era impossível que nós estivéssemos próximos do nosso Deus. Mas aí Deus desceu, morreu, ressuscitou. Para que eu e você tivéssemos vida. O que nós não podíamos alcançar, Deus desceu para entregar. Por graça. Lá em João capítulo 1, versículo 51, diz assim: vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Será que não está ligado esses dois textos, irmãos? Será que essa visão da escada não apontava para o próprio Deus que desceria a este mundo? Que morreria em nosso lugar? Porque o texto é claro do Evangelho de João, que faz uma ligação com o texto de Gênesis, onde diz: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? O Filho do Homem, que é Jesus. Cristo é o Betel definitivo. Cristo
é a consolação, a salvação definitiva. Cristo é a escada. Cristo é a ponte. Cristo é o mediador. Aí o texto fala que os anjos sobem e descem, né? Sabe o que é interessante? Que os anjos sobem primeiro e descem depois. Há teólogos que dizem, e eu acho isso muito interessante, que os anjos já estavam com Jacó. Porque primeiro eles sobem. E às vezes a gente está se sentindo sozinho, né? Mas Deus está ali, irmãos. Deus está ali. Você não está sozinho. Mesmo quando pensa que está. Aí além dos anjos subindo e descendo, tem a voz de Deus. Deus não envia um anjo para falar. Ele mesmo fala. E Ele mesmo fala por meio da sua palavra hoje. É o mesmo Deus. E o discurso é profundo. Eu sou o Senhor. Ele começa assim. Não é qualquer um que está falando contigo, não. É o Senhor. E agora também. Não é o pastor, é o Senhor. A autoridade de Deus sobre a pregação fiel da sua palavra. Deus está falando contigo, irmãos. É o Senhor. E ele começa assim. Eu sou o Senhor. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. Eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que fiz uma aliança com o meu povo. E essa aliança vai te alcançar. Não porque você é merecedor, Jacó. Porque você é enganador. Não porque você é merecedor, você que me escuta agora. Porque você é miserável, você sabe dos seus pecados. Mas você foi alcançado pela graça. Aí Deus reafirma a promessa, né? Deus reafirma a promessa. E o verso 15 diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Irmãos, uma das coisas mais fortes da Escritura é a presença de Deus com o seu povo. Não é à toa que Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando Josué estava para enfrentar um dos maiores desafios da sua vida, substituir Moisés, Deus disse: não temas, nem te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. Irmãos, a certeza da presença de Deus é o que nos garante passar por qualquer coisa nesta vida de pé. Às vezes de joelhos. Aí Deus fala com Abraão, né? Com Abraão não, com Jacó. Deus fala com Jacó e ele diz: eu sou contigo. E olha que precioso, irmãos. Porque ele não diz só eu sou contigo, ele diz eu te guardarei. Ele diz eu farei voltar. Você vai voltar para este lugar. Eu vou cumprir minhas promessas. Eu não te deixarei. Eu estou contigo. Eu te guardarei. Eu te farei voltar. E eu não te deixarei. Meu Deus do céu. Como é precioso saber que o Senhor está aqui com a gente agora. Saber que cada dia de 2025 foi vivido debaixo da presença de Deus. Saber que cada dia de 2026, se o Senhor nos der vida, serão vividos debaixo da presença de Deus. Essa é uma das declarações mais consoladoras da Escritura. Porque às vezes você não tem nada, irmão. Você só tem um lugar. Você só tem uma pedra. Mas Deus está ali. E Ele é suficiente para transformar um lugar insignificante em lugar de glória. Em lugar da presença. Em lugar de exaltação.
Eu acho que todo mundo já... todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem aquela experiência, quando criança, de aprender a andar de bicicleta, né? E normalmente aprende e não esquece nunca mais. Pelo menos é o que eu conheço até hoje. E eu me recordo que eu ganhei a minha primeira bicicleta, eu já ganhei um pouco mais velho, mas eu era uma criança. Mas um pouco mais velho. Meus pais não tinham muitas condições na época para comprar, enfim. E eu me recordo que eu aprendi a andar com meu pai. E ele foi segurando atrás. E ele ficava dizendo, eu estou aqui. Segurando no... Onde a gente senta, como é o nome daquilo? Banco, no banco mesmo. Não na garupa, no banco. Eu estava sentado no banco e ele segurando atrás, né? Aquela cena, normalmente, de filme. Que foi, Rafa? Agora eu quero saber. Se não contar agora, conte depois. Mas eu quero saber. E ele falava assim, eu estou aqui. Depois a voz sumiu. E eu fui. E a voz apareceu. Quando eu olhei para trás, ele está, ó. E eu andando. Aí eu despenquei para o lado. Porque você perde totalmente o equilíbrio, né? A noção e a segurança. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu olhava para esse texto. Deus vai dizendo para a gente, eu estou aqui. E mesmo que a gente não escute claramente, eu estou aqui, a gente sabe que Ele está presente ali. E que Ele vai nos conduzindo. Mesmo que a gente caia. Porque às vezes cair é necessário. Às vezes se machucar é necessário. Deus, às vezes, permite que caiamos para que a gente aprenda. Mas Ele continua ali. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é uma escada que você sobe. É uma escada que Deus desce. Deus fala ao desorientado, aquele que está aflito. E a presença de Deus é a maior garantia na jornada cristã. Deus não prometeu saúde. Deus não prometeu dinheiro. Deus não prometeu bens materiais. Deus prometeu a sua presença. E ela é suficiente. Versos 16 e 17. Ele acorda. Antes ele dormia de cansaço, agora desperta diante da revelação de Deus. E a revelação provoca arrependimento. E arrependimento provoca reverência. Ele não é tomado pelo medo da punição, mas ele se coloca num lugar de reverência, de admiração e de assombro diante do santo Deus. O temor santo é o primeiro passo para uma adoração verdadeira. E olha, irmãos, como faltam pessoas hoje em dia que temem de fato a Deus. Tem muitos que cumprem a religiosidade como protocolo e não como temor. A igreja precisa recuperar, irmãos, o temor do Senhor. A igreja precisa recuperar o temor do nosso Deus. Aí a reação dele está do verso 18 a 22, de forma mais completa, que ele tem a pedra, ele pega a pedra, tem o voto. Porque Jacó transformou aquela experiência que ele teve com Deus, e aquele momento em que Deus vai até ele, em compromisso. E aqui eu já estou caminhando para o final. Não é para a gente olhar para a presença de Deus e para o cuidado de Deus na nossa vida e ficar só admirando. Olha que bom, Deus está conosco. Glória a Deus. Ai, que bom, eu desfruto da presença de Deus. É para gerar compromisso, irmãos. Compromisso. Deus foi até Jacó, despertou Jacó para uma vida com ele, para que Jacó dali em diante fosse diferente,
para que Jacó tivesse de fato comprometimento com Deus. Ele ergue uma coluna, ele derrama óleo, e óleo aqui simboliza separação, simboliza consagração. Jacó marca aquele lugar com um altar que se torna um memorial. E ele faz um voto. E aqui não é barganha, é um voto. É uma resposta de gratidão e compromisso a Deus. E o voto dele contém 3 elementos. Se o Senhor estiver comigo. E aqui esse se é porque a gente está acostumado, irmãos, com o se do português, né? Que é um se de condição. É possibilidade. Né? Se você fizer, a gente fala isso com as crianças, né? Se você obedecer, eu vou te dar um doce. Não é bem isso que a gente deveria fazer, mas só para você entender. Se você obedecer, eu vou te dar um doce. É uma condição. No texto aqui, o tipo de palavra usada no hebraico não é um se de condição, é um se de confirmação. Poderia até ser traduzido como já que o Senhor. Entende? Se o Senhor estiver comigo, ou já que o Senhor está comigo, o Senhor será o meu Deus. De tudo quanto me deres, eu certamente te darei o dízimo. E aqui não é mera lei, aqui é devoção. E eu poderia passar a noite falando só dessa parte, de tão rica que ela é. Mas Deus já garantiu estar comigo e com você. E por que muitos crentes ainda não se comprometeram de fato com Deus? Por que muitos cristãos levam o evangelho como se fosse moldado pela sua vontade? Hoje eu estou com vontade de ir para a igreja. Hoje eu estou com vontade de servir. Hoje eu estou com vontade, então eu vou. Se eu não tiver com vontade, eu fico em casa. Quem foi que disse que o evangelho vai ser moldado pela sua vontade? Você tem que fazer sem vontade também. E principalmente. Nós tivemos uma programação da SAF ontem, né? Que a Hilda amaldiçoou todo mundo no grupo. Amaldiçoou todo mundo, não. Todo mundo que não fosse, né, Hilda? A Hilda lançou lá no grupo, quem não fosse, aconteceu o quê? Ia pro inferno, ela estava brava, a Hilda. Ameaçou as irmãs tudo para todo mundo. E ela fez uma brincadeira, né, irmãos? Tava cheio de irmãs. Ninguém deixou de ir, né? Ficaram com medo da ameaça. Apesar da brincadeira, irmãos, eu queria só lembrar você que, na verdade, no sábado à noite, a vontade, às vezes, é de ficar em casa mesmo, ainda mais quando chove, né? Tava uma chuvinha terrível, né? Saí de casa, eu deixei o carro com a Dai e fui com o Uber para a programação dos homens, de Uber. E para pegar o Uber, misericórdia. E a vontade que dá é de desistir, sentar e falar assim, vou ficar em casa. Mas quem disse que evangelho é sobre vontade? Evangelho é sobre obediência. E o que Jacó está fazendo aqui é um compromisso com Deus. Ele está dizendo, já que o Senhor é comigo, o Senhor será o meu Deus, eu também vou agir com o Senhor, com devoção. E ele expressa essa devoção aqui com o dízimo que ele entregaria. E aqui eu poderia ficar falando sobre o dízimo. Irmãos, simplesmente não seja avarento. Dizime e oferte com alegria. Porque isso faz parte do nosso compromisso. Mas a questão do dízimo aqui é que é um compromisso, uma devoção. Deus, olha, o Senhor será o meu Deus. O Senhor me acompanhará. O Senhor me guardará. E eu me comprometerei contigo. Misericórdia. Irmãos, Samuel, pode ir lá, querido. Samuel já estava vindo para frente, é para lá mesmo. Obrigado, querido. Ele vai nos vizinhos ali, dar um toque para os irmãos. Mas, irmãos, Deus já garantiu a presença dele comigo e com você.
Por que não se compromete como deveria? Obrigado, querido. Por que você não se compromete como deveria? Por que você quer levar o evangelho como se fosse moldado pela sua vontade? Não, irmãos, o evangelho precisa ir além da nossa vontade. Eu venho para a igreja e eu venho no domingo, todo domingo eu estou aqui. Porque domingo é dia do Senhor, é dia de adorar o Senhor, é dia reservado para isso, eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu dizimo porque eu entendo que faz parte do reino de Deus contribuir. Eu sirvo, eu canto, eu toco, seja lá o que for, eu limpo o chão. Mas eu faço porque eu sei que eu fui chamado para boas obras. Obediência, compromisso. Sabe o que é interessante? É que a obediência e o compromisso de Jacó aqui se manifesta de forma visível. Visível. Ah, eu estou obedecendo o Senhor, mas eu estou em casa. Só você está vendo a sua obediência? Irmãos, obediência é visível. O povo de Deus é diferente e vive de um jeito diferente. Nossa fé precisa gerar compromisso concreto, consagração, generosidade, adoração, perseverança. Consagração, generosidade, adoração e perseverança. Betel não é apenas um lugar de visitação, é um lugar de vida reorganizada. Jacó saiu de Berseba, temendo Esaú, mas ele saiu de Betel carregando uma promessa, carregando uma visão e carregando um compromisso. Uma promessa, uma visão e um compromisso. Deus se encontrou com você já. Deus já te salvou. Pelo menos eu creio nisso. Só que não viva de admiração, não. Viva de compromisso. De obediência. Deus encontra o seu povo nos lugares inesperados, onde às vezes parece que não há saída. Só um lugar. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja. O evangelho é Deus descendo, não o homem subindo. Betel nos chama à consagração e ao compromisso. E a jornada de fé é marcada por promessas de Deus e não por garantias humanas. Eu finalizo dizendo mais uma vez: você foi encontrado pelo Senhor já. Mas você tem se comprometido de fato com Deus? Você tem vivido em obediência ao Senhor? Porque a presença dele é real. Ele se fez presente em todo ano na sua vida. Mas ele exige do seu povo compromisso e obediência. Amém. Feche os olhos. Fale com Deus.